Oi, CDF, pode entrar e fica à vontade. Esse aqui é o Dicionário do Programador do Código Fonte TV. Onde a cada vídeo explicamos um novo termo, Uma tecnologia. ou até uma simples palavrinha utilizada por nós neste incrível mundo da programação. Clean Code. Contextualizando, Clean Code ou simplesmente código limpo são técnicas e, por que não dizer, uma filosofia para desenvolvimento de softwares que casa perfeitamente bem com os princípios Agile. Ou seja, é uma parte essencial da formação de um programador. Então, fica ligadinho nesse vídeo até o fim, que vem coisa boa por aí. Se você já ouviu falar de Clean Code e ainda não está muito por dentro do que é, nós vamos te explicar. As técnicas do Clean Code apareceram em forma de um livro, que se disseminaram pela comunidade de uma forma praticamente unânime. Então, isso prova que os ensinamentos que encontramos lá realmente têm fundamentos e devem ser seguidos. O livro do Clean Code surgiu em 2008, portanto, é uma leitura relativamente atual, com conceitos poderosos que todos, eu disse todos, devem ler se quiserem se tornar programadores com P maiúsculo. Sim, nós não estamos sendo sarcásticos. Entender aí os conceitos do Clean Code é o que todo bom programador deveria fazer lá no início da sua carreira. O livro foi escrito por Robert Cecil Martin, também conhecido na comunidade simplesmente por Uncle Bob. Para entendermos o que o Clean Code nos traz de novidade, temos que conhecer um pouquinho mais aí do Uncle Bob. Pessoal, o tio Bob atua na área de desenvolvimento desde 1970 e é um dos profissionais por trás do Manifesto Ágil lançado lá em 2001. Ele conseguiu, de alguma forma, após seus anos de experiência, perceber que o gargalo principal no desenvolvimento de software está justamente na manutenção. Ou seja, um código que funciona, mas que está mal escrito desde a sua primeira versão, gera prejuízos enormes. E isso, galera, é um fato e não achismo. Só para vocês terem uma noção, você sabia que a proporção média de leitura e escrita de códigos-fonte é de 10:1? Ou seja, as pessoas perdem 10 vezes mais tempo tentando entender os códigos existentes do que efetivamente escrevendo os novos códigos. Não é assustador? Só por essa informação já conseguimos perceber que, muito além de uma boa arquitetura e boas práticas computacionais, o código-fonte, aquilo que faz o computador executar nossos comandos, precisa de princípios e é justamente isso que o Clean Code nos traz. Um dos principais erros que nós programadores cometemos é o de acreditar que uma vez que um código esteja pronto e funcionando, ele já está finalizado e jamais precisará de revisão. Nós somos muito tolinhos. Um sistema nunca estará completamente finalizado. Sempre vai haver alguma necessidade de atualizações e novas funcionalidades. E tem outra coisa, um código, querendo ou não, envelhece e pode se tornar obsoleto. Essa é a mais pura realidade. Tentar ignorar isso é o mesmo que ignorar que você nasceu de uma mãe. É aí, nesse tendão de Aquiles do desenvolvimento de software, que o Clean Code cabe como uma luva. A ideia por trás dos princípios é tornar o desenvolvimento e a manutenção cada vez mais simples. Um código sendo remendado por muito tempo torna-se impossível de manter, fazendo com que tenha que começar o trabalho muitas vezes do zero, literalmente. Então, pessoal, no fim das contas, estamos falando aqui de grana também. Um código limpo evita gastos desnecessários com manutenção e torna o software preparado para novas atualizações e melhorias. Agora, fiquem tranquilos que os princípios do Clean Code são bem práticos de implementar. Alguns são tão simples que você já vai poder começar a utilizar agorinha mesmo. Já outros, você vai precisar de uma mudança interna na forma de pensar. É algo até meio filosófico. Então, CDF, sem delongas, vamos enumerar aqui os princípios mais importantes do Clean Code e de como essas práticas te ajudarão a ser um programador muito melhor. E a primeira delas diz respeito à definição de nomes. Pode ser de variáveis, funções, parâmetros, classes ou métodos. Essa definição é essencial para um bom entendimento de um código, seja seu ou de outro desenvolvedor, não é verdade? Então, na hora de definir os nomes, temos que pensar em duas coisas. Número 1. O nome precisa passar uma ideia central, sem dar voltas. É preciso ir direto no ponto. E número 2, não tenha medo de nomes grandes. Se sua função ou parâmetro, por exemplo, precisa ter um nome grande para demonstrar o que ela realmente representa, que seja, coloca o nome grande então. O que está em jogo aqui é a compreensão do que aquilo representa na hora que alguém bater o olho no código. E uma dica legal que acabou virando padrão é a de utilizar métodos e funções como verbos e para as classes e objetos utilizar os substantivos. Quer um exemplo? Para uma classe, por exemplo, chamado caneta, você tem um método chamado escrever.
O Dicionário do Programador é uma parceria com a HostGator, uma das maiores e melhores empresas de host do mundo. Então, faça como nós. Mantenha seu site sempre no ar pelo melhor custo-benefício. Acesse aí hostgator.com.br ou melhor ainda, use nosso link e o cupom especial aqui da descrição deste vídeo que está com 50% de desconto. Ah, e tem mais um recado, a HostGator está com vagas abertas. Então, se você está buscando uma oportunidade, acesse o link aqui também, que está na descrição. O próximo da nossa lista entra para o campo filosófico que tínhamos comentado, mas que tudo tem a ver com o trabalho que fazemos. Estou falando da regra do escoteiro. Há um princípio que diz que uma vez que você saia da área onde você está acampando, você deve deixá-la mais limpa do que quando a encontrou. Então, trazendo isso para o nosso mundo, o ensinamento fica simples. Deixe o seu código mais limpo do que estava antes de você mexer nele. Mas precisamos alertar que também não há necessidade de refatorar o código do início ao fim, pois isso poderia levar uma tarefazinha pequena a tomar muito mais tempo que o necessário. Isso mesmo, modificar aí o nome de uma variável ou até de um método já é uma boa contribuição. Ou até quebrar aquela função gigante em funções menores. São essas pequenas mudanças que melhoram muito o entendimento do sistema. É claro que temos que ter noção de que realizar essas mudanças interferem diretamente na lógica da aplicação. Então, para fazer isso, é preciso ter certeza que as mudanças não vão quebrar o sistema. Por isso que realizar aqueles testes é uma ótima forma de garantir essa integridade. E se o seu sistema não tem testes, o primeiro passo, então, a se seguir antes de modificar é criar algum deles. Dessa forma, realizar mudanças no código passa a ser algo bem mais seguro. O próximo princípio também é bem fácil de entender. Se você já assistiu o nosso vídeo falando sobre Scrum, olha o card aí, você percebeu que lá não existem tarefas, e sim histórias. Justamente porque nós, seres humanos, nos acostumamos a pensar em forma de narrativa. Exato, com o nosso código funciona igualzinho. O código também é uma história, então nós, os programadores, somos autores dessa história e devemos ter a preocupação em como contar essa história. O que queremos dizer é que a forma como estruturamos nosso código nos ajuda a contar essa história de forma clara, simples e principalmente pequena. E é por isso mesmo que existem duas regrinhas para criar essa narrativa via código. A primeira regra diz que as funções precisam ser pequenas. E a segunda regra é mais simples, elas têm que ser ainda menores. A moral disso tudo é que as funções devem executar apenas uma tarefa e dessa forma cumprir o seu papel de maneira mais simples possível. A ideia é que um método possa ser reutilizado diversas vezes dentro do código, facilitando a manutenção no longo prazo. Perfeito! Nessa tarefa, o paradigma de programação orientada a objetos acaba ajudando também, pois com ele é possível herdar e fazer sobrecarga de métodos. O próximo princípio acaba complementando muito o que acabamos de dizer. Estamos falando do DRY, que quer dizer Don't Repeat Yourself, ou seja, não repita a si mesmo. Essa expressão foi descrita a primeira vez em um livro chamado The Pragmatic Programmer e se aplica totalmente em várias áreas de desenvolvimento, como banco de dados, testes, documentação e principalmente na codificação. O princípio é simples. O DRY diz que cada pedaço de conhecimento de um sistema deve ter uma representação única, totalmente livre de ambiguidades. Ou seja, não pode existir duas partes de um sistema que realiza a mesma função. E a melhor forma de se viabilizar isso é aplicar a técnica de responsabilidade única de autoridade. Para cada função ou método, é necessário abstrair em novos métodos. A grande lição por trás do DRY é que uma vez que o pedaço de código precise ser modificado, ele será feito de forma previsível e uniforme. O próximo princípio diz respeito aos comentários nos códigos, e esse é algo que ainda gera muita dúvida e discussão. Há quem defenda que os comentários nunca devem ser feitos. São aqueles que levam a dica a ferro e fogo. Já nós concordamos que eles ainda são necessários, mas que um código bem escrito é muito melhor que um comentário. Uncle Bob diz que os comentários mentem. Ou seja, enquanto os códigos são refatorados, os comentários, por sua vez, vão ficando lá esquecidos e muitas situações acabam sendo abandonados e deixam de retratar o que realmente está sendo feito pelo código. Essa afirmativa é realmente verdadeira. Os comentários, com o tempo, vão perdendo significado e acabam não retratando a realidade. O problema aí é a quantidade e o que está escrito. Eu, particularmente, prefiro retratar nos comentários aspectos instrutivos aos desenvolvedores, e não o que está sendo feito pelo código. Deixa que o próprio código diga, por si só, o que ele está fazendo, ok?
Nesse aspecto instrutivo, eu costumo utilizar os comentários mais como um divisor de blocos, fazendo comentários extremamente pequenininhos, mas que ajudem no entendimento geral, nada muito específico. A regra então é que se for comentar, que seja somente o necessário e que seja revisado juntamente com o código que o acompanha. Afinal, como já falamos, nosso código é uma história, não é verdade? A próxima prática do Clean Code é de extrema importância, pois diz como devemos tratar nossos erros no código. Tem uma frase muito boa do Michael Feathers, que é autor muito conhecido na área de desenvolvimento, principalmente em código legado, que diz que, em suma, as coisas podem dar errado e quando isso ocorre, nós, como programadores, somos responsáveis por garantir que nosso código faz o que precisa. Ele tá certíssimo. A forma como tratamos nossos erros nos diz muito sobre como somos caprichosos com o nosso código. Saber tratar de forma correta as exceções é um grande passo para um programador em desenvolvimento. Na prática, é saber tratar bem os exceptions e os blocos try-catch do seu código. Essa dica diz respeito que os blocos try-catch devem capturar as exceções de forma global, ou seja, os métodos já possuem suas funções específicas e não há necessidade de tratamento de erros por lá. Outra dica interessante diz respeito a evitar a geração de exceções no código. Nunca utilize como parâmetro ou retorno de função o null. Isso evitará a validação de retorno e geração de erros desnecessários. O Clean Code não é somente isso que falamos aqui, e vai muito além. Portanto, se esse assunto te interessou, termine de assistir esse vídeo, dê o seu like, óbvio, e depois adquira o livro, beleza? Então, o nosso último princípio é sobre testes. Se você já nos ouviu falar sobre Agile e TDD, você já deve ter percebido que testar na área de programação é ultra importante. Por isso mesmo, o Clean Code tem um bloco, um pedaço dele separado só para essa área. Afinal de contas, um código só é considerado realmente limpo uma vez que for validado através de testes. Mas mesmo os testes também precisam ser limpos. Por isso mesmo, os testes devem utilizar algumas regrinhas conhecidas como FIRST: Fast, Independent, Repeatable, Self-Validation e Timely. Explicaremos rapidamente o FAST, que diz que os testes devem ser rápidos para que possam ser realizados diversas vezes e a todo momento. O Independent diz sobre independência, justamente para que um teste não cause efeito cascata quando há uma falha, o que dificulta deveras a análise dos problemas. O Repeatable é sobre a possibilidade de se repetir o teste diversas vezes em ambientes diferentes. O Self-Validation, ou autovalidação, diz que os testes bem escritos retornam respostas true ou false, justamente para que a falha não seja subjetiva. E, finalmente, o Timely, ou, para quem não entendeu este nosso inglês perfeito, a pontualidade, que é uma regrinha difícil, mas importante de ser cumprida, onde cada teste deve ser escrito antes do código, propriamente dito. Isso acaba ajudando o código a não ficar complexo demais para ser testado. O que dá para levar de lição disso tudo é que o Clean Code veio para ficar justamente porque os princípios são verdadeiros e soluciona com primor os problemas que grande parte dos projetos e sistemas enfrentam: a manutenção. Como diria Michael Feathers, um código limpo sempre parece que foi escrito por alguém que se importava. Sabemos que nossa contribuição no Clean Code nesse vídeo é pequena, mas a ideia aqui é acender a chama para que vocês aí do outro lado tenham a noção do quão importante é ter esses princípios em mente. E aí, vamos estudar e fazer um código limpo? E aí, você gostou? Assista outros episódios aqui na nossa playlist ou aí na descrição desse vídeo. Aproveita que o vídeo está terminando e clique aí no curtir e comente o que você achou. Compartilhe esse episódio com seus amigos programadores, não deixe de se inscrever aqui no canal e vire um CDF você também. E aproveita e siga a gente lá no Instagram também, no @CódigoFonteTV, e aí você consegue ver um pouquinho dos bastidores do canal. Até a próxima, tchau, tchau! Tchau!